do nosso pastor, o anjo desta igreja, pastor Marcelo Pantoja, pastora Giovana, família. Que Deus continue abençoando o corpo docente de obreiros, pastores, famílias aqui representadas dessa linda igreja. E eu amo essa igreja, não é? O pastor me encurralou aqui, hein? Se ele apertar mais um pouquinho, realmente vai dar certo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e que tenhamos um ano de bênção extraordinário e de muitas vitórias. Meus irmãos, eu tenho um texto que está no Evangelho, conforme escreveu Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos que trouxeram a sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica de Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, eu tenho uma novidade, uma bênção, e eu tenho a alegria de, aqui nessa igreja amada, poder lançar o meu livro, José da Rejeição ao Trono. José da Rejeição ao Trono. É uma nova edição de um livro que eu falo sobre a biografia de José. E quem aqui não se identifica com a história de José, com a vida de José, com a trajetória de José? Até porque a história de José facilmente se mistura com a nossa própria história, pois é a história de um sonhador, é a história de altos e baixos, prosperidade e adversidade, e essa é a nossa trajetória. E com certeza eu sei que você se identifica muito, e se você quiser começar o ano mergulhando nessa história que eu escrevo aqui, dividindo nas 150 páginas deste livro, a biografia dele em 4 fases. São elas: provação, tentação, exaltação e perdão. Essas 4 fases remontam a história de vida de José. E todas essas trajetórias ou já passamos ou ainda vamos passar. A todo instante na nossa vida estamos sendo provados, tentados, também exaltados, e temos que passar pela linda lição do perdão, perdoar e também ter um coração indulgente. E portanto, essas 150 páginas de início de ano vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho 25 exemplares, custa apenas R$30, vai estar do lado da cantina. Você ainda vai abençoar a cantina e abençoa a sua alma e seu conhecimento. Com certeza você vai descobrir muita coisa boa, mas também vai chorar, sentir Deus, ouvindo Deus falando através dessa leitura, porque é poderoso. Amém? Posso te ajudar? Olha para alguém do seu lado e diga para ele: compra um e me dá de presente. Vai que dá certo, não é? Maravilha. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, os que acharam, queiram dizer amém. Amém. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito, a cama em que jazia estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, no plural, deles todos, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam, criticavam, murmuravam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Meus irmãos, estamos diante de um dos muitos milagres que Jesus realizou em seu ministério terreno. E este aconteceu justamente em Cafarnaum. E por que eu digo justamente em Cafarnaum? Porque dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, 2 foram cumpridos dentro de Cafarnaum. Jesus chegou a passar um tempo em Cafarnaum. A maioria dos discípulos eram de Cafarnaum ou dessa região. Mais da metade dos milagres que Jesus realizou aconteceram dentro de Cafarnaum. 75, 80% dos ensinamentos de Jesus foram nessa região. Portanto, Cafarnaum se tornou, por assim dizer, o quartel ministerial de Jesus. Pois a partir de Cafarnaum é que ele ia se deslocando para as mais diversas regiões, cumprindo a sua missão e cumprindo o seu ministério. Então, não é novidade a Bíblia dizer que ele está de volta a Cafarnaum. Como também não é novidade a Bíblia dizer que souberam que ele estava em uma casa. E aqui as opiniões se dividem. O pessoal gosta de debater de quem seria esta casa. Bem, alguém diz, é a casa de Pedro. Outros preferem dizer que é a casa da sogra de Pedro. E os mais ousados preferem afirmar que era a própria casa de Jesus, se é que ele tinha casa, pois foi ele mesmo quem disse: as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Antes, porém, o mais importante não é de quem seria a casa, mas o que vai acontecer dentro desta casa. Também não é novidade a Bíblia dizer que quando ele entrou na casa, ela é praticamente invadida. Também pudera. A essas alturas da história, da fama de Jesus, dos seus milagres, bastava Jesus chegar em algum lugar, estavam lá as multidões, todos disputando um lugar para se aproximar do mestre. Quando ele entra na casa, facilmente a casa é invadida, e começaram a chegar. A casa ficou tão cheia, mas tão cheia, que olha só o que está escrito: e nem perto da porta cabia mais de gente. Imagine vocês, que se não dá nem para chegar perto da porta, como é que não está lá dentro? A casa está apinhada de gente, superlotada e ladeada por uma grande multidão. Jesus mal pode gesticular, enquanto ele está falando aqueles que entraram na casa e colocando a cabeça pela janela e tentando visualizar o mestre e se aproximar dele. Então, sabe o que eu acho lindo? É que quando Jesus se vê apertado, ele não perdeu a chance. E eu sei que aqui alguém, pelo menos um amém ou um sorriso vai dar, porque ele não perdeu a oportunidade. Está escrito: e anunciava-lhes a palavra. É como se Jesus estivesse dizendo: já que vocês vieram, já que vocês lotaram a casa, vão ter que ouvir a palavra. Portanto, o que é que temos em Marcos capítulo 2? Um culto no lar, e o pregador é Jesus. Jesus está anunciando a palavra. Agora, diferente de mim, que estou no altar desta igreja, anunciando a palavra, pregando a palavra, entregando a palavra, e não sei quem é quem aqui dentro, Jesus sabe quem está na casa. Ele sabe para quem está anunciando a palavra. Ele sabe quem chegou no culto dessa casa esse dia. Portanto, se Jesus sabe quem está na casa, em primeiro lugar,
Ele sabe que teve gente que chegou quebrado, arrebentado, gente que chegou arrastado. Inclusive está aqui um que foi carregado por 4 homens, subiram o telhado, desceram por um buraco, o paralítico. Gente que chegou quebrado. Jesus sabe que tem gente que chegou quebrado, mas essa gente que chegou quebrado, chegou para adorar. É gente que não foi por ir, é gente que chegou quebrado, arrebentado, mas chegaram dizendo: eu vim para adorar, porque eu sei que esse é o Messias de quem tanto falou os profetas, este é o Filho de Deus. Portanto, Jesus sabe que por mais quebrado que alguém chega para adorar, chega para glorificar, chega para exaltar, chega para reconhecer quem Ele é. E quem é que veio adorar essa noite? Alguém veio adorar? Alguém veio adorar? Portanto, se Jesus sabe quem está na casa, segundo, Ele também sabe que estão assentados ali os escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que faziam parte daquela gama de doutores da lei, que a todo instante andavam no encalço de Jesus, para lhe pegarem algum erro, para lhe pegarem alguma falha, e lhe acusar perante o sinédrio. E posso te dizer, eles estavam em todos os lugares. Por quê? Porque eles estavam em busca de alguma prova para acusar o mestre. E eles estão presentes nessa casa. Mas Jesus sabe quem está na casa. E olha só que interessante, Jesus sabe que tem gente que chegou quebrado, mas chegou para adorar. Mas Ele sabe que tem gente às espreitas, na maldade, só para fiscalizar e para avaliar. E eu vou dizer, culto não precisa de fiscais, culto precisa de adoradores. E eu vou dizer, e alguém pelo menos um amém, um sorriso, um glória ou um aleluia vai dar agora, porque agora vai fazer mais sentido. Jesus sabe quem está na casa. Será que você pode me ajudar? Pergunta para alguém do seu lado: você veio fiscalizar ou veio adorar? Você veio avaliar ou veio adorar? Pergunta para ele aí: você veio fiscalizar ou veio adorar? Você veio só avaliar ou você veio adorar? Quem veio adorar? Levante a mão e glorifique bem alto, porque eu vim adorar. Jesus sabe quem está na casa. Portanto, enquanto Ele está pregando e anunciando a palavra, tem 4 homens atrasados para o culto. Pastor, quem é que está atrasados para o culto, pelo amor de Deus? Os 4 que levaram o paralítico. Pastor, me prova. Eu provo. Ora, quando eles chegaram com o paralítico, nem perto da porta conseguiram chegar. Obviamente que chegaram depois, estavam atrasados. Se tivesse chegado cedo, ainda tinha pegado o lugar. Chegaram depois. Eles estão atrasados, mas estão indo. Eles estão atrasados, mas eles estão dizendo: nós vamos. Nem que a gente chegue na metade do culto, na hora do ABEM, na mesa apostólica, a gente chega nesse culto hoje. O problema é que, atrasados para o culto, eles encontram um paralítico no meio do caminho. E a pergunta é esta: para carregar o paralítico? Ou sai correndo, porque já estão atrasados? Se pararem, vai atrasar ainda mais. Vão andar mais lentamente, vão carregar um peso. Ou pera lá, deixa esse paralítico para trás. A gente está atrasado, nós temos que correr. Qual é a decisão deles? A decisão desses 4 homens de fé é esta: nós vamos parar, nós vamos ajudar, nós vamos carregar, nós vamos estender as mãos. Parece óbvio, mas não é tão óbvio como você está imaginando. Pois alguém pode estar pensando: e aí, pastor? Por que está dando ênfase a isso? Qual a novidade? Pararam, carregaram, levaram o paralítico para o culto e voltaram andando com ele. A novidade é que a casa está apinhada de gente, ladeada por uma grande multidão. Gente que passou pelo mesmo caminho e não carregou, e não levou, e não ajudou, e não se envolveu, e não estendeu as mãos. E posso te dizer, e na verdade esse é o tema central da mensagem: fazendo a diferença pela fé. Por quê? Porque essa multidão não carrega esse paralítico,
porque estamos em um contexto do Oriente Médio do primeiro século, daquela velha Galileia. Portanto, um paralítico como esse era tido na sociedade como uma escória. E vocês sabem o que é escória? O que é escória? Lixo. E a pergunta que eu te faço é esta: quem quer carregar um lixo? Quem quer ajudar um lixo? Quem quer ser amigo de um lixo? Quem quer se envolver com lixo? Assim como eram os cegos, os leprosos e outros deficientes mais, eram tidos como escórias, eram escanteados, eram rejeitados. É por isso que ninguém carregou, é por isso que ninguém levou. Esse negócio de carregar paralítico era tão sério, que eu não sei se vocês se lembram de João capítulo 5. Em Jerusalém, ao lado do templo, havia um tanque chamado Betesda. E diz que ao redor desse tanque havia uma multidão de enfermos, mas tinha um lá que estava há 38 anos inválido em cima de uma cama. E posso te dizer, diz o texto, que de tempo em tempo descia um anjo e movimentava as águas, e o primeiro que era lançado era instantaneamente curado da sua enfermidade. Era isso que se dizia desse tanque. Mas espera lá, se esse tal do anjo desce, movimenta as águas, o primeiro que é lançado é curado, por que este está há 38 anos em cima de uma cama, e ninguém leva, e ninguém carrega? Sabeis por quê? Porque é um pobre, miserável, escanteado, é um lixo da sociedade. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas com certeza sabem, que Betesda, que significa casa de misericórdia, era uma hipocrisia, era uma farsa, era uma mentira, porque naquele lugar não tinha misericórdia, coisa nenhuma, aquilo era um sistema cruel. E quem é que era lançado lá? Era quem tinha bom nome, boa família, é quem podia pagar a vez. Agora miseráveis, pobres, como esse inválido, é 38 anos em cima de uma cama. Foi preciso um dia, e alguém, pelo menos um amém, um sorriso vai dar, Jesus passar pela porta das ovelhas, se aproximar do tanque, se aproximar do inválido que estava há 38 anos em cima da cama. Jesus foi nele, somente nele. E quando ele se aproxima, ele olha para o inválido e pergunta: queres ficar são? E a pergunta que eu te faço é esta: se você está há 38 anos inválido dentro de um sistema que ninguém te ajuda, ninguém te carrega, e de repente alguém com olhar penetrante, cheio de autoridade, falando firme, olha nos seus olhos e pergunta: queres ficar são? O que é que você vai responder? Pelo amor de Deus, sim! Mas o trauma com a sociedade, com o descaso, com a religião, com as pessoas, com o desamor, com a discriminação, preconceito, era tão grande, o trauma é tão grande, que em vez de ele responder sim, ele respondeu: não tem ninguém que me carrega. E Jesus não perguntou: posso te carregar? Jesus perguntou: queres ficar são? Mas o trauma é tão grande que ele relaciona a pergunta ao trauma que ele vive. Pois Jesus olha para ele e diz: em 38 anos ninguém te carregou, também não precisa mais. Chegou quem é maior do que o tanque, quem é maior do que as águas, quem é maior do que anjo, quem é maior do que movimento. Chegou quem é maior. Levanta, toma a tua cama e sai andando agora. Portanto, você crê no que eu vou profetizar? Levante a mão e deixe a sua mão lá em cima. Todo trauma cai agora, todo preconceito cai agora, toda discriminação cai agora, toda rejeição cai agora, todo complexo cai agora, em nome de Jesus. Se você tiver glória a Deus para dar agora, enquanto você glorifica, eu vou profetizando. Jesus manda eu te dizer: levanta, eu te curo de dentro para fora. Chegou quem é maior. Em 2026, assim diz o Senhor: levanta e anda, levanta e caminha, levanta e vai. Chegou quem é maior, quem acredita, levante a mão mais alta e dê mais um glória bem bonito para Ele.
Será que você pode me ajudar? Não me tenha por mal, interaja comigo. Diga para alguém do seu lado: se acalma. Chegou quem é maior. Fala para ele: se acalma. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Quem crê que ele é maior? Quem crê que ele é maior? Quem crê que ele é maior? Ele é maior do que o sistema de Betesda. É por isso que quando os 4 homens decidem carregar o paralítico, eu vou dizer algo bonito, que eu sei que pelo menos um sorriso você vai dar agora. Quando os 4 homens decidem carregar o paralítico, eles estão quebrando os paradigmas da sociedade, tal como Jesus. Portanto, quando eu carrego o que ninguém quer carregar, eu estou me assemelhando a Jesus. Mas quando eu rejeito quem o céu abraça, eu nunca conheci o Evangelho. Por isso, eles estão quebrando os paradigmas. Por quê? Prepara, porque agora vai ficar pesado, vai apertar, mas eu vou ter que falar. Se ficar difícil para dar aleluia, diga ai, aleluia. Mas diga alguma coisa. Por quê? Porque eles estão dizendo: nós não somos a multidão, nós vamos fazer a diferença. Se não carregaram, a gente carrega. Se não ajudaram, a gente ajuda. Se não fizeram, a gente faz. Se não se envolveram, a gente se envolve. Sabe o que é que Deus está te dizendo no começo de 2026? Eu te chamei para fazer a diferença. Está na hora de carregar o que alguém não quer carregar. Está na hora de pregar o que alguém não quer pregar. Está na hora de liderar o que alguém não quer liderar. Está na hora de fazer o que alguém não quer fazer. Se alguém não ora, você ora. Se alguém não sonha, você sonha. Se alguém não vai, você vai. Se alguém não faz, você faz. Quem vai fazer a diferença em 2026 pela fé? Levante a mão e confirme isso, dando glória para Ele essa noite. Deus levantou as pessoas certas, na hora certa, para carregar este homem. E não somente isto, mas eu volto aqui. Deus não somente levantou as pessoas certas, na hora certa para carregar este homem, mas posso te dizer, Deus levantou a quantidade certa. Por que, pastor? Porque Deus levantou 4 homens. Quantos homens? Quantos homens? Por que Deus levantou 4 homens? Porque Deus trabalha com a medida certa. Porque Deus mediu a cama. A cama tem 4 cantos. Deus levantou 4 homens. Portanto, Deus levantou a quantidade certa. Por que Deus não levantou 3? E por que Deus não levantou 5? Ora, se Deus levanta 3 homens, a cama vai ficar pendendo para um lado, ou alguém vai carregar um peso maior. Se Deus levanta 5, 4 vão carregar, um vai ficar olhando. Mas Deus mediu a cama. Deus manda 4 homens para carregar o paralítico. E isso se chama equilíbrio, medida certa. E sabe o que é que Deus está te dizendo? Eu já medi aquela causa. Eu já medi essa necessidade. Eu já medi o seu chamado. Eu já medi o seu ministério. Eu já medi. E em 2026 vai ser na medida certa. Eu estou profetizando que Deus vai trabalhar nas áreas da sua vida na medida certa. Alguém crê? Cadê o sorriso? Cadê o amém? Cadê o glória? Levanta a mão que eu vou profetizar. Assim diz o Senhor: pode não sobrar, pode não sobrar, pode não sobrar, mas não vai faltar, mas não vai faltar, vai ser na medida. Quem crê que Deus vai trabalhar na medida, toma posse dessa palavra.
Será que você pode me ajudar? Encontra pelo menos 3 crentes aí e diga para eles: se acalma, vai ser na medida. Encontra aí, irmão, 3 irmãos aí, vai lá, 3 irmãs, isso, se acalma, vai ser na medida, vai ser na medida, vai ser na medida. Pastor, mas ainda não chegou. Calma, é na medida. Pastor, mas eu estou desesperada. Calma, é na medida. Pastor, mas eu estou ansioso. Se acalma, é na medida. Está vindo vitória de Deus na medida certa. Porque Deus é especialista em levantar as pessoas certas na hora certa para nos ajudar. E sabe o que eu acho lindo? É que da mesma forma que Deus levanta as pessoas certas na hora certa para me ajudar, muitas vezes eu serei a pessoa certa na hora certa para ajudar alguém. É por isso que aqui dentro não tem competição, não tem briga, não tem contenda, não tem revanchismo. Porque aqui ninguém tenta ser melhor do que ninguém, ao contrário. Aqui eu te carrego, você me carrega. Eu te animo, você me anima. Eu te encorajo, você me encoraja. Eu te ajudo, você me ajuda. Porque Deus é especialista em levantar as pessoas certas na hora certa para nos ajudar na terra. Por quê, pastor? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém aqui pode bater a mão no peito e dizer assim: não, cheguei sozinho, consegui sozinho, alcancei sozinho. É claro que não. A gente sempre precisa do outro. É por isso que Deus é especialista em levantar as pessoas certas na hora certa para nos ajudar na terra. E posso te dizer, muitas bênçãos, vitórias, milagres, providências de Deus em 2026 passarão por pessoas. E Deus vai selecionar pessoas para colocar no teu caminho. Eu vou profetizar. Deus vai tirar gente maldosa, maliciosa, invejosa do teu lado e vai colocar gente boa. Está vindo o socorro de Deus através de pessoas. Está vindo providência de Deus através de pessoas. Eu só estou com esse microfone na mão pregando aqui. Estive agora no Mato Grosso, prego pelo Brasil, fora do Brasil. O Senhor cumpriu promessas da minha adolescência. Por quê? Deus levantou alguém para me ajudar. Eu não estou com esse microfone na mão pregando aqui hoje em Brasília porque eu cheguei sozinho. Alguém me carregou, alguém me ajudou. Pastor Marcelo é pastor aqui, não chegou sozinho. Você está aí, não chegou sozinho. A gente sempre precisa de alguém, e Deus tem pessoas estratégicas. Estou sentindo o céu aqui. Será que alguém pode adorar comigo? Deus tem pessoas estratégicas para as etapas das nossas vidas. E está chegando bênção de Deus através de pessoas que Deus vai colocar em 2026. Fica tranquilo, gente na maldade vai sair, mas gente para ajudar vai chegar. Você acredita no que eu vou profetizar? Você acredita no que eu vou entregar agora? Então levanta a mão e deixa lá em cima. Para cada Eliseu, Deus levanta um Elias. Para cada Davi, Deus levanta um Jonatas. Para cada Paulo, Deus levanta um Barnabé. E para cada Timóteo, Deus levanta um Paulo. E até Jesus precisa de um Sirineu para ajudar a carregar a cruz. Mas sozinho você não fica. Está vindo vitória de Deus através de pessoas. Deus vai colocar gente boa do teu lado para te ajudar, para te motivar financeiramente, espiritualmente, ministerialmente. Quem acredita, joga a mão para cima mais alto e glorifica. É por isso que cada um vai pegar num canto da cama. E quando cada um pega num canto da cama, eu acho lindo. Eles vão carregar o paralítico. Ele está sonhando, mas pela fé, os 4 homens estão fazendo a diferença. Pela fé, o paralítico se permitiu ser carregado. Porque eu vou te dizer uma coisa:
Tem muita gente que Deus levanta para te ajudar, mas você também precisa se permitir ser ajudado. Vocês sabem que tem gente que tem dificuldade com isso. E você sabe que existe um adágio popular, não é? Me ajude a te ajudar. Portanto, se tiver alguém travado com esse sentimento, síndrome do não merecimento, acanhado, não gosta de ajuda, não gosta de ser aconselhado, acha que não vai poder sair dessa situação, você vai ter que fazer igual o paralítico. Você vai ter que se permitir ser ajudado. Você vai ter que abrir o seu coração. Você vai ter que dizer: estou aqui, me ajuda, me carrega, me leva, com toda humildade. Tem hora que a gente tem que se permitir ser ajudado. Você não é tão forte como você imagina. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de conselhos, a gente precisa de um pastor, a gente precisa de um gabinete, a gente precisa de amigos, a gente precisa desabafar, a gente precisa dizer: estou aqui, me leva, eu permito, vai, me carrega. Portanto, Deus vai levantar as pessoas certas na hora certa, mas você precisa se permitir ser ajudado. E eu sei que eu posso estar pregando para uma pessoa, mas eu estou sentindo graça para falar o que eu estou falando. Mas alguém sai daqui liberto com essa palavra, e a partir de hoje você vai procurar as pessoas que querem te ajudar. Se permita, se permita, se permita, se permita. Será que você pode me ajudar? Olha aí, pelo menos para 3 crentes, diga para eles: se permita ser ajudado, se permita ser ajudado, se permita ser ajudado, se permita ser ajudado. Eles estão indo pela fé. Agora, vocês sabem que se eles estão indo pela fé, e quem diz que eles têm fé não é eu, está escrito lá na frente que o próprio Cristo, Jesus, vendo-lhes a fé, plural deles todos. Portanto, quem disse que eles têm fé não é eu, quem disse que eles têm fé é Jesus. Se eles são homens de fé, e estão pela fé, carregando o paralítico pela fé, o paralítico se permitindo ser carregado pela fé, posso te dizer, eles não estão indo na dúvida, eles estão indo confiantes, eles estão indo cheios de expectativas, eles estão indo crendo. Sabe o que eles estão pensando? Sabe de uma coisa? Fica tranquilo, a gente vai te carregar, a gente vai te levar, a gente vai te colocar na frente de Jesus. O paralítico vai dizendo igual os crentes pentecostais: eu creio, oh glória, aleluia, eu creio, eu tomo posse, a bênção é minha, em nome de Jesus. Só que você sabe, inclusive tem aí nas redes sociais, aquele paradoxo que fazem aí, aquele contraste, expectativa versus realidade. É verdade, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. E vocês sabem que na vida, muitas vezes, as minhas expectativas, sim, condizem com a realidade lá na frente. Eu acreditei, eu confiei, eu orei, eu caminhei, eu fiz minha parte, eu fui firme. Lá na frente a vitória chegou. Só que você sabe que na vida, nem sempre, as expectativas sincronizam com as realidades. Tem hora que mesmo sendo cheios de fé, a gente vai criar expectativas e lá na frente, porta fechada, deu tudo errado, não passei na prova, não fui aprovado, não consegui chegar, não deu, perdi a causa, a enfermidade chegou, as coisas se agravaram, em vez de terem melhorado. Então, sabe o que eu acho lindo? É que a mesma fé que me cria expectativas e lá na frente eu recebo vitórias e celebro, é a mesma fé que eu crio expectativas e lá na frente eu me frustro. Porque a minha fé não depende do que vai acontecer lá na frente. A minha fé não depende de resultados satisfatórios. A minha fé é inabalável.
A minha fé é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Se der certo, eu celebro. Se der errado, eu aprendo lições e sigo a vida. Então, pela fé, assim diz o Senhor em 2026. Se der certo, faça festa, celebre, sorria, cante, glorifique, exalte. Mas, se der errado, aprenda lições, continue firme. Deus está no controle de todas as coisas. Se não deu certo, não era para ser. Deus conhece o amanhã, Deus conhece o futuro. Portanto, aceite a soberana vontade de Deus e siga. Esses homens estão indo cheios de expectativas, e eles estão crendo que vai chegar lá e vai dar certo. Portanto, crendo que vai dar certo, quando eles estão chegando próximo da casa, eu disse que eles não chegaram na casa, eu disse próximo da casa. Mal eles tinham chegado, de longe, eles avistaram que há uma grande multidão. A porta está obstruída, ninguém consegue entrar, a casa está superlotada. Era a hora deles baixarem o paralítico, darem uma baita de uma desculpa. Eles têm álibi para isso. Sim, eles fizeram a parte deles, eles carregaram, eles tiveram fé, eles estenderam as mãos, só que não deu certo. A realidade é outra. Eles poderiam olhar para o paralítico e dizer: amigo, desculpa, não vai dar certo, nem a gente vai conseguir entrar, é melhor a gente te devolver. O paralítico, por sua vez, ia agradecer, porque o que é que vale numa amizade? O que é que vale num relacionamento? Retorno? Dinheiro? Interesses? É claro que não. Para mim, uma amizade e um bom relacionamento, o que vale, no mínimo, a intenção de ajudar. Se você tem alguém do teu lado que não tenta nem te ajudar, que amigo é esse? Que parceiro é esse? Que parceira é essa? Eu pelo menos tenho que tentar te ajudar, porque o amigo pelo menos tenta. E eles tentaram. Ele iria olhar para os quatro e dizer: obrigado, amigos, me devolvam. Pelo menos vocês tentaram, vocês são amigos de verdade. Só que eles não desistiram, porque quando tudo travou, eles se destravaram. E você sabe que quem tem fé, no mínimo, respira e conta até 1000. Eu não acredito em gente que diz assim: não, eu tenho fé. Aí quando tudo trava, ele sai quebrando tudo, reclamando de tudo, e coloca culpa em tudo, em Deus, no diabo, no pastor, na igreja, na mulher, no marido, na esposa, no pai, na mãe. Calma. Quando tudo travar, você precisa se destravar. Quando tudo travar, pela fé, respira, ora, pensa, pode ter uma saída. Deus pode te dar uma ideia que pode mudar tudo. Deus pode te dar uma estratégia, que aquilo que era frustração se tornará milagres. Eu profetizo que quando tudo travar em 2026, Deus vai te destravar. Todo cenário é negativo. Todo cenário é negativo. Por quê? Porque a porta está fechada e não puderam entrar por causa da multidão. Não tem como entrar. E sabe o que eu aprendi? Nunca mais esqueci e vou deixar aqui hoje. Eu aprendi que o negativo ativa. Todos nós aqui já passamos por uma situação negativa ou vamos passar. O que é uma situação negativa? Travou tudo. Está dando tudo errado. Meu Deus do céu. Tudo é negativo. Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. O que está acontecendo? Escuta, você sabe que o negativo ativa. O negativo ativa. E o negativo ativa o que, pastor? Medo. Ou o negativo ativa coragem, fé. E se tem um povo que é ativado por coragem quando tudo é negativo, é os crentes pentecostais. Eu nunca vi. Porque quando tudo trava, o crente diz: ah é? Vou orar, vou congregar, vou dizimar, vou ficar firme, vou buscar, vou estudar. Portanto, eu estou profetizando que em 2026,
Quando tudo for negativo, você não será ativado de medo. O céu ativará em você coragem, estratégias, ideias, fé. Quem crê? Alguém recebeu? Alguém está dando glória? Alguém deu um sorriso? Oh glória, levante a sua mão para cima que eu vou profetizar. Você crê na palavra profética? Então levanta a tua mão. Quando tudo for negativo, Deus ativará em você ideias que vai mudar a história da sua casa. Esse ano mesmo, posso te dizer, não vai ser fácil. O cenário é que tudo vai travar, as coisas vão apertar, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou ativar em você estratégias que você vai encontrar saída aonde não tinha. Quem acredita, levante a mão e toma posse, e você vai lembrar dessa palavra. É por isso que eles pararam, pensaram, oraram, analisaram. E sabe o que eles disseram? Pera lá, se não dá pela porta, olha a saída, olha a saída, olha a saída. Vai dar pelo telhado. Portanto, o segundo disse: eu concordo. O terceiro disse: eu estou com vocês. O quarto selou e disse: estamos juntos. E quando a gente se une, não tem capeta, demônio, cara feia, gente invejosa, obra do mal, que impede a bênção chegar. 2026, família unida, igreja unida, departamentos unidos, nação unida. Vamos para cima, porque se a gente se juntar, não tem inferno para impedir a nossa vitória. Subiram o telhado, fizeram um buraco, baixaram o paralítico e desceram o paralítico com a cama. E quando desceram o paralítico, abriu aquele clarão. Não cabia mais ninguém, eu disse, mas eu quero ver não caber agora. Pela fé desceram o paralítico. Quem é maluco de ficar debaixo de um paralítico descendo de uma cama? Estão olhando para cima e dizendo: meu Deus do céu, sai de baixo, abre. Pela fé apareceu espaço aonde não tinha espaço. Você crê? Deus vai abrir espaço aonde não tem espaço para te colocar. Pastor, mas o cenário... Deus não tem nada a ver com o cenário. Pastor, mas os indícios... Deus não tem nada a ver com os indícios. Pastor, mas as estatísticas... Deus não tem nada a ver com as estatísticas. Vai aparecer espaço aonde não tinha espaço. Pela fé, Deus vai te colocar. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Deus vai colocar. Portanto, apareceu espaço onde não tinha espaço. Agora, vamos dobrar atenção que nos últimos 8 minutos eu vou encerrar. Mas agora, vamos ter que subir o nível aqui. Por quê? Porque descer o paralítico. E qual é a cena? A cena é esta. Jesus está olhando para o paralítico no chão. Ele dá uma olhadinha para cima, pelo buraco que fizeram, os 4 estão olhando lá para baixo. Pastor, para onde Jesus vai olhar agora? Jesus dá uma olhadinha de canto de olho para a esquerda. E quem estão lá? Vocês já tinham esquecido deles, né? Os escribas. Pastor, eles ainda estão no culto. Claro que estão, eles ficam até o final. Portanto, eu repito, Jesus olha para o paralítico, olha pelos 4 homens, olha para os 4 homens olhando pelo buraco lá para baixo, dá uma olhadinha de canto de olho para os escribas assentados na maldade, às espreitas, armados na mente, coração cheio de maldade, para tentar pegar Jesus em algum erro, em alguma falha. E sabe o que eles estão pensando? Prepara para notar o que Jesus vai fazer, ou o que esse tal de Jesus vai falar. E dependendo do que ele falar, ou do que ele fizer, vamos entregar ele hoje no sinédrio. Hoje ele é preso, a gente vai levar. Portanto, Jesus sabe quem está na casa, e agora vai fazer mais sentido. E é exatamente por isso que eu fiz toda aquela introdução,
Porque agora é que vai fazer sentido, eu vou repetir. Jesus sabe quem está na casa. E como Jesus sabe quem está na casa, Ele sabe que tem um quebrado que veio para adorar. Tem 4 homens cheios de fé em cima de um telhado. E tem escribas na maldade se preparando para pegá-lo em algum erro e alguma falha. Mas como Jesus sabe quem está na casa, Ele fez a leitura. Então Jesus olha para o paralítico. Está todo mundo achando que Jesus vai mandar ele levantar e andar, porque este é o modo operante de Jesus. O paralítico levanta e anda. Só que curiosamente, com este, quando eles estão achando que Jesus vai mandar levantar, Jesus diz: filho. Vírgula. Filho. Vírgula. Cadê os professores de português? Cadê? Hã? Tem aí? O que é a vírgula? Lá no prezinho, lá atrás, eu aprendi, eu nunca mais esqueci quando uma professora disse assim, ó, vírgula é, em primeiro lugar, espaço, respira, continua. Então Jesus está deixando bem claro, primeiro, filho. Filho. Os escribas se agitaram, porque eles devem estar pensando, como assim? Chamou um lixo de filho? Anota aí. Como é que pode ele chamar um lixo de filho? Enquanto isso, os 4 estão olhando pelo buraco, lá para baixo, e estão dizendo, se chamou de filho, vai mandar levantar. Quando eles acham que Jesus vai mandar levantar, Jesus foge novamente dos modos operantes dele e diz, perdoados estão os teus pecados. E posso te dizer, não se assuste que eu vou até o final, calma. Jesus não precisava ter perdoado este homem, mas ele fez questão de perdoar. Repito, Jesus não precisava ter perdoado este homem, mas ele fez questão de perdoar. Pastor, então me prova que ele não precisava ter perdoado, mas fez questão de perdoar. Primeiro, Jesus nunca tinha perdoado ninguém para depois curar em seguida. Esse foi o primeiro e o único. Repito, este foi o primeiro e o único. Jesus nunca tinha perdoado ninguém para depois curar em seguida. Este foi o primeiro e o único. Por quê? Porque Jesus perdoou ele propositalmente. E por que Jesus tem um propósito de perdoar ele? Porque Jesus sabe quem está na casa. E ele sabe que os escribas estão lá. E ele quer um embate com os escribas. Mas a única chance de Jesus entrar num embate teológico com os escribas era falando ou fazendo algo que tirasse eles da linha teológica judaica. Portanto, Jesus escolheu, já sei, eu não preciso, mas eu faço questão, eu vou perdoar ele, porque quando eu perdoar ele, eu vou agitar os escribas, e é isso que eu quero, porque quando eles se agitarem, vai ser eu contra eles. E posso te dizer, o plano deu certo, porque quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, eles se agitaram, e eles estão na maldade, e pense comigo, eles não estão conversando, eles arrazoavam no coração, falando pelos dentes. Anota aí que eles se agitaram, porque eles diziam, quem é ele para dizer uma blasfêmia dessa? Deu certo ou não deu o plano? Deu certo ou não deu o plano? Como pode ele perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Sim, 2 coisas que escandalizaram eles. Primeiro, nenhum homem pode perdoar outro homem.
no sentido do pecado original, da queda do Éden, o pecado adâmico. Eu não posso te perdoar, você não pode me perdoar. E aí é por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz e pegar a nossa dívida e lá cravar na cruz e pagar os nossos pecados. Portanto, perdão de pecado, toda religião prega perdão por ofensas. Eu te ofendi, te pedi perdão, você me perdoou e segue a vida. Agora, nenhum homem pode perdoar outro homem no sentido do pecado original, e Jesus perdoou o homem. E para eles, Jesus não é Deus, Jesus é um homem. E como pode ele ter perdoado este homem, esse paralítico? E segundo, eles diziam que todo problema era proveniente do pecado. Exemplo, ficou leproso? Deve ter caluniado alguém aí. Ficou paralítico? Pecado escondido. E isso não é verdade, gente. Não é porque você está com um problema, com uma enfermidade, que você esteja em pecado. Ao contrário, está todo mundo em pecado aqui. E o apóstolo Paulo, do dia que se converteu, passou a vida inteira e morreu em pecado, porque depois que se converteu, só foi problema, só foi doença, só foi pancada. Portanto, não é pelo fato de você estar com um problema que você esteja em pecado. Por isso que este não era o modus operandi de Jesus, ficar perdoando e depois curando, perdoando e depois curando. Perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Perdoados estão os seus pecados, abre os olhos e veja. Perdoados são os seus pecados, seja curado. Jesus não podia ficar fazendo isso. Tanto é que um dia, em João capítulo 9, trouxeram um cego de nascença para ele, e disseram: e aí Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego assim? Jesus diz: para com isso, ninguém pecou, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Portanto, com esse Jesus também não precisava perdoar, mas ele fez questão: perdoados são os seus pecados. O plano deu certo, eles ficaram furiosos, arrazoando em seus corações. Quando o plano deu certo, o que Jesus fez, pastor? Se voltou para eles, olhou nos olhos deles e disse: vocês! Eles se assustaram, porque ele arrazoava no coração. O que foi? Por que vocês vêm para o culto só para criticar? Porque vocês ficam arrazoando em vossos corações? Eles devem estar pensando: como assim ele sabe que a gente está pensando? Porque Jesus sabe quem está na casa, não é aqui não, ó. Não é tua gravata, teu terno, teu sapato, tua sandália, teu vestido, teu cabelo, teu brinco. Jesus sabe quem está na casa é aqui, ó. Porque não adianta vir para a igreja religiosamente, impecavelmente bem vestido, mas a alma está podre. Jesus sabe quem está na casa, e Ele sabe quem está na casa por dentro e por fora. É pesado, mas pelo menos um amém você deveria ter dado. É por isso que Jesus olha para eles e diz: vocês me respondam uma coisa, já que vocês estão escandalizados porque eu perdoei. O que é mais fácil dizer para ele, a este paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou mandar ele levantar e andar? Eles ficaram com a cabeça baixa, e Jesus está dizendo: vamos, respondam. Debate teológico. Vocês acham que tem podcast? É só agora? Olha o podcast aqui. Vamos, vamos. O que é mais fácil? Perdoar ele, ou mandar ele levantar e andar? Perdoar ele como eu acabei de perdoar, ou mandar ele levantar e andar como eu posso mandar? Eles não têm resposta no podcast para dar. Por que, pastor, eles não têm respostas para dar? Porque se eles olharem para Jesus e disser: é mais fácil perdoar ele, Jesus ia dizer: mas vocês estão me criticando por causa disso. E se eles dissessem: é mais fácil mandar ele levantar e andar, Jesus ia dizer: então mande. Vamos. E como eles não podem nem perdoar e nem mandar andar,
E como eles não têm resposta para dar, o que aconteceu aqui? Jesus encurralou eles teologicamente. E aqui você vai dar a maior glória que você já deu nesse culto. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: já que vocês não têm respostas, para que saibais. Saibais quem? Os crentes? Não! Os crentes já creem. Quem crê? Quem crê? Cadê? Quem crê? Ó, aí, quem crê? Para que saibais, vocês, que o Filho do Homem tem no céu, tem no céu, tem no céu. Não! Tem na terra, tem nessa casa, tem aqui, tem agora, tem nesse momento poder para perdoar pecados. A ti te digo, paralítico, para que eles fiquem sabendo de uma vez por todas: levanta, toma a tua cama e sai andando para a tua casa agora. Alguém pode dar um glória? Alguém pode dar um glória? Alguém pode dar um glória? E sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Jesus diz: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Por que Jesus não disse: levanta a tua cama e fica comigo? Levanta, toma a tua cama e espera o culto acabar. Levanta, toma a tua cama e espera a bênção apostólica. Quando Jesus disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, Jesus está dizendo: acabou o culto. Sai pela porta que não te deixaram entrar. Você pode ter tentado entrar e te impediram de entrar, mas agora ninguém vai te impedir de passar pela porta. Vai para a tua casa. Agora está escrito, e eu encerro aqui: e saiu em presença de todos. Pode vir o louvor. Saiu em presença de. Saiu em presença de. Inclusive dos e todos, inclusive os escribas, se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Pastor, eu gosto disso, sabe por quê, pastores? Porque eles disseram: nunca vimos tal coisa. Nunca viram tal coisa o quê? Paralítico andar? Ah, pelo amor de Deus, gente. Paralítico era todo dia em Cafarnaum. Está escrito que nos 3 anos e meio de Jesus, os milagres foram tantos que, se fossem registrados, não caberiam em livros. Não é um milagre. Nunca vimos tal coisa o quê? Ele perdoar, nos enfrentar, ganhar o debate e ainda fazer o milagre. Só para te provar que ele não precisava, mas ele fez questão. Nunca vimos tal coisa. Portanto, naquele dia, apesar de milagre acontecer todo dia, aconteceu algo que eles nunca tinham visto. Você crendo que eu vou profetizar? Se você crê, fica de pé comigo para receber essa última palavra. Segure a mão de alguém da esquerda, da direita, feche os corredores agora. Será que você pode fechar os corredores? Onde tiver uma mão, alcança ela. Isso, fecha tudo, fecha tudo. Fecha tudo, fecha tudo. Isso. Eu poderia chamar aqui à frente, mas essa é a palavra que Deus está me dando. Esta é a orientação que Deus está dando. Segure na mão dele agora. Pastor, por quê, pastor? Porque você acaba de segurar a mão de alguém que vai sair daqui hoje mais determinado, mais valente, com a fé acrescentada, cheio de fé. Uma glória do céu vai descer sobre a nossa cabeça agora. Virtudes do céu vai cair sobre nós agora.
O céu vai dar ferramentas novas para 2026. Para os crentes da DEMIG Águas Claras essa noite. É o janeiro profético. É culto de celebração com âmbito profético. E eu vim cheio de palavra profética para profetizar. Esse ano vai começar a acontecer coisas inéditas e exclusivas. Não fique com medo do cenário político, ideológico, econômico. Não fique com medo das afrontas do diabo nas camadas da sociedade. Não fique com medo com os levantes contra a igreja, com as calúnias. Não fique com medo. O céu te trouxe aqui para te dizer: levanta a cabeça, porque vai começar a acontecer coisas inéditas, exclusivas, que tem gente que nunca viu. Quem está perto vai ver, quem está longe vai ficar sabendo. A glória do Senhor vai tomar o Brasil em 2026. Os falsos vão cair, os verdadeiros permanecerão de pé. Deus vai limpar, Deus vai tirar gente na maldade, toda hipocrisia vai cair. Deus vai levantar profeta, gente séria, gente do altar. Recamachandarábia. Eu vou dizer uma coisa: a glória vai tomar a nossa vida agora. Por quê? Porque o culto não vai terminar do jeito que começou. Levante a mão desse crente para cima. Está escrito que o culto começou dividido, uns murmurando e outros glorificando. Mas também está escrito que o culto terminou e todos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. O culto começou dividido, mas terminou todos glorificando a Deus. Então, com a mão levantada desse crente, eu vou contar até 3 agora. E no 3 você vai soltar o grito da sua garganta, dando maior glória que você puder, pastor. E depois que eu der glória a Deus bem alto aqui, você vai soltar a mão do seu irmão. Depois do glória a Deus, você vai soltar a mão do seu irmão, pastor. E depois que eu soltar a mão do meu irmão, só Deus sabe o que vai acontecer. Essa enfermidade que está no seu corpo, ela não é sua, ela é intrusa no seu corpo. Em nome de Jesus, nesse glória a Deus, ela vai desaparecer. Novos exames você vai fazer, novos diagnósticos o céu vai te dar. Alguém pode falar em línguas estranhas pela primeira vez. Nós estamos na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus nós somos continuistas. Nós acreditamos nos dons, nós acreditamos nas curas, nós acreditamos no batismo no Espírito Santo. Quem não é batizado pode falar em línguas pela primeira vez. Quem já é batizado pode receber novos dons, pode falar línguas novas agora. Eu vou contar até 3 e você vai dar glória e vai seguir a orientação. E no 3 o louvor vai entrar adorando. Prepara, prepara, é agora. Mas não fica tímido, pelo amor de Deus. Se solta, pelo amor de Deus. Abre tua boca, deixa Deus te usar. Profetas profetizarão na nave da igreja. Recamaia, revasse de Omenequébia. Levanta a mão dele, lá vai, é agora. Eu já estou vendo muita gente chorando. Já tem alguém com a alma em chamas. É 2. Desde lá atrás até aqui no altar, uma glória vai tomar os vasos essa noite, que vão ser cheios de azeite, de poder, de fogo. É agora, é agora, é o 3, é agora, é agora. É 3. Recebe!
Receba cura, milagre, vitória! Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus